A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra que se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, naquele tempo já haviam falsos profetas. Nós sabemos que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais falsos profetas surgirão. E nos dias de hoje não é diferente. Existem muitos falsos profetas, pessoas que não pregam arrependimento, pessoas que só pregam bênçãos, pessoas que não é fiel à palavra de Deus, pessoas que não falam a profecia de acordo com a palavra de Deus, falam simplesmente profecia para agradar o ego dos outros. Por que eles fazem isso? Porque muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir que elas têm que se arrepender dos pecados. Muitas pessoas não gostam de ouvir que a idolatria é pecado. Muitas pessoas não gostam de ouvir que a prostituição é pecado. Então, quanto mais os falsos profetas dizer que ela terá bênçãos, mesmo ela estando em pecado, que ela será uma pessoa abençoada, mesmo ela estando errada, estando em desobediência a Deus, quanto mais os falsos profetas pregarem isso, mais as pessoas que não gostam de ouvir a verdade vai se voltar para esses falsos profetas, vai gostar desses falsos profetas, vai levar dinheiro para esses falsos profetas, vai participar dos eventos desses falsos profetas. Então os falsos profetas, eles não estão preocupados em pregar a verdade, eles não estão preocupados em pregar a palavra de Deus, eles estão preocupados em juntar multidões, eles estão preocupados em agradar o ego das pessoas para que as pessoas venham ser gratas a eles financeiramente, dando dinheiro a eles. Para ele o que interessa é isso. Porque se nós formos analisar a Bíblia, nós vemos que os profetas de Deus, eles pregavam sobre o arrependimento. Eles pregavam castigo para o povo por causa da idolatria, por causa da prostituição. Eles pregavam o castigo pelas pessoas não se arrependerem dos pecados, né? E muitos profetas daquele tempo, eles foram perseguidos, porque as pessoas não gostavam de ouvir a verdade. Então, muitos falsos profetas, eles não gostam de pregar a verdade, porque eles querem simplesmente agradar as pessoas, eles querem juntar multidões. E por isso o apóstolo João, ele diz que nós devemos fazer prova dos espíritos para saber se aquele espírito é de Deus ou não, para saber se aquela profecia vem de Deus ou não. E o que acontece é que os falsos profetas, eles falam profecias que nunca acontecem, e aquela pessoa que recebeu aquela profecia nunca aconteceu e ela se sente frustrada, porque aquela profecia nunca aconteceu, porque aquela profecia foi palavras vãs, aquela profecia não veio de Deus. E isso nós temos que analisar, se a profecia se cumpriu ou não, se a profecia está de acordo com a palavra de Deus ou não, porque Jesus, ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, toda profecia que é de Deus, ela é de acordo com o Evangelho de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ela não é contrária à palavra de Deus. Então, tudo isso nós temos que ficar atentos e analisar para sabermos se nós estamos ouvindo profecias de falsos profetas ou não. Tudo isso nós temos que ver. E muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, que tem que se arrepender dos pecados, porque acham que essa é uma palavra dura, é uma palavra ruim, mas na verdade, se arrepender dos pecados é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão, porque é através do arrependimento dos pecados que a gente recebe aquela graça que foi derramada através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, e através do arrependimento que a gente recebe aquela graça e tem direito à vida eterna, porque Deus, ele não vai aceitar ninguém com pecados no céu. Deus, ele quer que as pessoas se arrependam dos pecados. Deus, ele quer que as pessoas venham se santificar cada dia mais para que venha ter direito à vida eterna. E tem palavra melhor do que essa, você saber que terá a vida eterna, você saber que será feliz ao lado de Jesus.
Então a palavra de arrependimento não é uma palavra ruim, é uma palavra boa, é a verdade, é uma palavra que vem de Deus. Os profetas de Deus pregam bênçãos, sim, pregam bênçãos, mas ele não só prega a bênção, ele também prega arrependimento, ele também prega algum castigo. Se Deus mandar um profeta dele dizer que alguém será castigado por isso ou por aquilo, aquele profeta vai ter que dizer, porque aquele profeta tem um chamado, foi chamado por Deus, e ele é boca de Deus, e ele tem que falar aquilo que Deus mandou ele falar. Então, os profetas que são de Deus, eles falam palavras sim de prosperidade, porque nós sabemos que a descendência de Davi, a descendência de Abraão será abençoado. Nós sabemos que na Bíblia existem muitas bênçãos, existem muitas prosperidades, mas também existem palavras que as pessoas acham que são duras, palavras que as pessoas têm que se arrepender dos pecados. Então, nós temos que ficar atento. Se aquele profeta, toda vez que for pregar, se aquele profeta, toda vez que for falar, ele vir falar só palavras para abençoar, só palavras de bênçãos, nós temos que duvidar, porque um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, ele não só prega uma coisa só, ele prega arrependimento e ele prega também bênçãos de Deus, ele prega também prosperidade, mas ele não só prega coisas boas e bênçãos, mesmo porque Deus ele não vai dar bênçãos a pessoas que não se arrependeram verdadeiramente dos pecados. Então nós temos que analisar, e muitos desses falsos profetas, eles dizem que pregam só bênçãos porque no mundo já tem tantas coisas ruins, então eles têm que pregar também coisas boas. Só que qual a coisa boa que eles estão fazendo? Eles estão colocando os pecados das pessoas debaixo do tapete, eles estão ali colocando um lençol em cima dos pecados das pessoas, estão só pregando prosperidade e alegria, e aquelas pessoas continuam do mesmo jeito, aquelas pessoas continuam precisando se arrepender dos pecados, aquelas pessoas continuam precisando se converter verdadeiramente. Então eles não estão trazendo nenhum bem para aquelas pessoas, pelo contrário, ele está fazendo com que as pessoas se afundem mais e mais. É o que diz na Bíblia, que os falsos profetas, eles em vez de ajudar o povo, eles estão prejudicando o povo. Isso é bíblico. Então nós temos que ficar atento sobre isso, nós temos que analisar se os falsos profetas estão no nosso meio ou não. Nós temos que ver quem nós estamos dando audiência, quem nós estamos escutando, quem nós estamos ouvindo profecias, de quem nós estamos ouvindo. Nós temos que analisar tudo isso, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus e que nós não seremos confundidos, que nós não seremos enganados. Então vamos analisar se aquelas pessoas são de Deus ou não. Nós temos que analisar para que aquelas pessoas não venham fazer com que a gente venha afundar. Em vez de ganhar a vida eterna, a gente venha afundar. Olha só o que o apóstolo João ele diz, que nós viemos fazer prova desses espíritos para saber se esses espíritos são de Deus ou não. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado bastante. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.